Nos últimos dias, as coisas fugiram do nosso controle. Pela primeira vez, o nosso motorhome foi guinchado. O frio afetou não só a mecânica, mas também a estrutura da nossa casa. Causou um vazamento e nos deixou sem água. Tudo isso em meio a dias de neve e chuva congelada. A gente tentou resolver tudo, como sempre seguindo em frente, mas dessa vez não deu. Chegamos ao nosso limite e precisamos parar para pedir socorro. Bom dia, meu povo! Começando mais um vídeo por aqui, diretamente de Montenegro. Como vocês podem ver, estamos em um cenário diferente, não estamos na nossa casinha. E a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu nos últimos 2 dias. Bom, bora começar pelo começo. Vocês acompanharam que nossos últimos dias foram bem complicados. A gente acabou indo pra um lugar que fez temperatura negativa de menos 17. E aí a nossa água congelou. Tanto a água da casa quanto a água do nosso radiador, que é o maior problema. Nós pegamos um guincho para voltar para a capital, onde tinha temperaturas maiores, mais elevadas, e também porque a gente não podia ligar de jeito nenhum a van. Com a água do radiador congelado, se a gente liga, dá um super problema no motor. E aí voltamos aqui para a capital, passamos a virada de ano sem água na casa, sem conseguir sair do lugar. E depois de 2 dias, acho que foi uns 2, 3 dias por aí. Depois de 3 dias que a gente ficou esperando a água descongelar, tanto do radiador quanto da casa, descongelou. E aí a gente falou, vamos ligar pra ter dignidade, pra poder tomar um banho. E detalhe, a gente quis ligar primeiro a água da casa, porque o carro é mais complicado, né? Se desse qualquer problema. Então a gente falou, vamos começar do mais simples. Se der qualquer BO, a gente nem mexe no outro. E a gente confirmou que tava toda a água descongelada. Então a caixa de água suja já tava descongelada, que era a nossa caixa que fica fora da proteção. Então, se estava lá descongelado, a caixa d'água também estava. E aí, quando a gente ligou, veio o problema. A gente começou a escutar uns barulhos estranhos. E aí, a gente correu pro porta-malas. A gente viu que o nosso aquecedor de passagem, que é o aquecedor que aquece a água da casa, não é o aquecedor que nos aquece, né? É o que aquece a água. Então, para tomar banho, para lavar louça. A gente ouviu um barulho estranho, correu pro porta-malas. E quando a gente abriu, tava tudo molhado no porta-malas. A gente viu que ele tava jorrando água de um lugar específico de dentro do aquecedor. Então a gente não tinha como visualizar de onde estava vindo essa água. E aí, meus amigos, o porta-malas cheio de coisas, cheio de roupa, cheio de ferramenta, de coisas que a gente guarda lá, que a gente não usa no dia a dia, ficou todo alagado. Além da gente estourar o nosso aquecedor de passagem que passa a água quente e a água fria, ou seja, a gente ficou sem água na casa, tudo estava molhado e não para de chover nesse país. Já fazem, sei lá, uns 6 dias que não para de chover, e aí a gente tentando secar as coisas no porta-mala, arrumar o porta-mala e a chuva vindo, então meio que virou enxuga-gelo. A gente secava as coisas, molhava tudo de novo. Pra vocês entenderem, a gente tirou as coisas do porta-malas pra poder secar o porta-malas, e as coisas do lado de fora estavam molhando tudo, então não fazia sentido, era um looping eterno. Aí a gente foi pra dentro de casa, respirou fundo e começamos a pensar o que fazer. Abandonar tudo e ir pro vazio de volta? Não, mentira, isso não passou pela nossa cabeça. Mas quais eram as possibilidades? A gente colocar tudo pra dentro e esperar a chuva passar, o que poderia deixar tudo mofado, e também a chuva tá prevista para passar daqui a 2 semanas. Então seriam 2 semanas sem água, sem nada. E, enfim, a segunda possibilidade seria alugar um lugar pra gente ficar, um Airbnb. E foi o que a gente fez. A gente conseguiu encontrar na mesma praça do terreno baldio onde a gente deixou a Madalena um apartamento por um preço justo, que é esse apartamento que nós estamos. E aqui a gente conseguiu se aquecer, lavar e colocar para secar tudo que molhou, colocar nossas roupas para secar e respirar um pouco, porque a gente tava com muito perrengue. Sim. Era perrengue na parte mecânica, era perrengue na casa. Era chuva, clima horroroso. Clima horroroso, sem sol, as placas solares não recebiam luz solar, as baterias também gastando para funcionar o nosso aquecedor. Enfim, viemos por um apartamento. Faz 2 dias que a gente tá nesse apartamento e agora vou mostrar para vocês como ele é. Bora fazer um tour por esse apartamento que eu sei que vocês adoram que a gente faça. Dessa vez, diferente das outras, não vai ser na hora que a gente entrou, porque a gente chegou tão transtornado, com tanta coisa na cabeça, que a gente já tá aqui há 2 dias. Hoje é o nosso 3º dia aqui no apartamento, então ele já tá um pouco bagunçado. Mas pra vocês entenderem, esse aqui é o hall de entrada. Desse lado tem um armarinho com ferro de passar, aspirador de pó. Aqui já tá cheio de coisa nossa que a gente encheu. De mochila, roupas, calças, aqui tá nossos tênis também. A gente aproveitou para trazer tudo para cá, para tudo respirar e se aquecer um pouco também. Desse lado é o banheiro. Então,
pesquisamos por um apartamento que tenha máquina de lavar. Ela não seca, mas só de lavar já está ótimo. A gente consegue lavar tudo que molhou e também as nossas roupas sujas. Aqui tem um chuveiro de água quente e fria. E detalhe, nós usamos aquecedor de água, né, na nossa van. Aqui em Montenegro, assim como na Albânia, assim como na Bósnia, eles usam isso aqui, ó, que é um boiler. Então, tudo isso aqui, ó, é uma água que fica aquecida e aí a gente usa e ela vai descendo. Quando ela zera, ela não fica mais quente. Tem que esperar a nova água que entra aqui aquecer e aí você usa. Então é um sistema diferente do nosso que sempre vai aquecendo. Para cá tem uma área de trabalho, onde nós já passamos o dia de ontem editando vídeo, pesquisando um monte de aquecedor de passagem, entrega. Para cá é a cozinha, uma cozinha bem boa, um forno maravilhoso, um fogão de 2 bocas. Tem bastante utensílio na casa. Abri bem, não tem nada. Tem bastante, ó, prato, panelas. As panelas, eu confesso para vocês, ó, aqui também tem. As panelas, além de estarem muito sujas, eu sempre gosto de cozinhar com as velhas minhas lá, que vocês reclamam que estão todas ciscadas. Então eu peguei lá na van as nossas panelas que a gente está usando. Isso aqui é tudo coisa nossa. Geladeirinha muito boa também. Aí aqui é a sala. Quando a gente chegou tinha uma salinha aqui com 2 cadeiras, uma mesinha de centro. Porém, nós transformamos ela no nosso varal para secar todas as roupas que a gente tá lavando. O varal, ele fica lá fora. Quando a gente chegou, ele tava lá fora. Só que não para de chover, aí a gente trouxe pra dentro. E aí o que a gente faz? A gente liga o aquecedor e ela fica secando aqui mesmo. Esse apartamento, na verdade, é um estúdio, né? Ele é bem pequenininho. Pra gente que vive no motorhome, ele é gigante. Tem mais espaço do que a gente precisa. Mas a gente tá adorando essa distribuição porque é tudo muito prático. Aqui é um sofá-cama. Quando a gente chegou, a cama já estava montada. É uma cama confortável, por mais que pareça, putz, sofá-cama, nunca é bom. Esse eu achei bem bom. Sim, eu tô dormindo igual uma princesa aí. E a melhor coisa do apartamento é aquilo ali, ó. É um ar-condicionado e principalmente um aquecedor para os dias de frio. No momento nós colocamos a temperatura em 28 graus. Desculpa, eu vou discordar, essa não é a melhor parte do apartamento. Qual que é a melhor parte? A vista. Ah, a vista é boa. Nossa, agora se prepara para ir lá fora. Pois é. Para vocês entenderem, nós pegamos um apartamento com vista direta para o pátio, para aquele terreno abandonado onde a Madalena ficou, quando a gente estourou o aquecedor de passagem. Esse era o número 1 dos nossos requisitos, que tivesse vista para cá. E aí, ontem, depois da gente quebrar a cabeça, pensar muito na questão da água da casa, a gente foi lá ver a água do radiador e estava completamente sem gelo. Ela já tinha descongelado por completo. Hoje tá fazendo 9 graus aqui, quase verão. E aí a gente falou, vamos ligar? Porque aí se ficar com um BO, se ficar com um problema, vai ser logo 2. Vai ser a água da casa e a mecânica. E a gente falou, vamos ligar? Vamos! Ai, Deus! E aí a gente ligou e a Madalena pegou de primeira, não deu problema nenhum, não acendeu nenhuma luz no painel, então um problema a menos. Nós ainda vamos resolver a questão da troca da água, colocar um anticongelante que realmente não congele, mas pelo menos a Madalena está andando, podemos voltar para ela, por mais que não tenha água na casa, ela está rodando. E agora? Vai lá, se prepara para o choque. Olha a vista, meus amigos. Madaleninha tá aqui, ó. Do nosso ladinho, a gente consegue acompanhar ela o dia inteiro. Para vocês entenderem, quando a gente veio de guincho, nós pedimos para ele deixar ela lá embaixo, ó, naquele terreno lá onde não tinha ninguém para nos atrapalhar ou para pedir pra gente tirar o carro, até porque não daria. Logo que a Madalena ligou, a gente já trouxe ela para cá, bem para pertinho do apartamento. Ontem, além da gente ter ligado a Madalena de novo, a gente também se dedicou ao aquecedor de passagem. A gente resolveu abrir ele inteirinho, o Pedro abriu. E aí, meus amigos, o nosso objetivo era achar o raio do vazamento. E olha só onde está. Abriu um buracão aqui, ó. É um super vazamento, realmente estava saindo muita água por aqui. E agora a nossa ideia é a seguinte. Esse aquecedor da Lorenzetti que a gente tem não existe aqui na Europa. Não existe similares, por exemplo, que fazem exatamente a mesma coisa, né? Existem alguns parecidos, porém, não é exatamente a mesma função, não funciona exatamente da mesma forma. Então, nosso objetivo hoje é tentar arrumar.
Pra isso, a gente vai atrás de alguém que faça solda. Porque eu acredito que se a gente conseguir fazer uma solda aqui, o problema tá resolvido. É que é uma solda bem aqui na curvinha, né? Isso aqui é a serpentina. E aí eu não sei se ele vai conseguir fazer a solda. Vamos torcer para que sim. A gente já viu uns 3, 4 endereços na cidade. Esse modelo de aquecedor de passagem, eles não usam na Europa. A gente pesquisou, eles não aceitam esse tipo de aquecedor de passagem. Eles usam algum outro tipo que eu não entendi. E a gente encontrou para comprar pela internet em alguns países. Mas o principal que nós não encontramos é algum que tenha isso aqui, ó. Isso aqui é como liga a nossa chama, que é a pilha. Os que vendem aqui são todos 220, então a gente precisa comprar um que funcione a pilha, porque como a gente tem um motorhome, é muito melhor. Olhando no Google Maps, a gente encontrou vários lugares que trabalham com solda, com metal e alumínio. Eu acho que vai ser tranquilo de encontrar alguém que possa fazer esse serviço. Vamos torcer. Primeiro lugar que nós fomos não deu em nada, tava fechado. E detalhe que consta que tá aberto no Google. Mas enfim, estamos indo pro segundo, vamos torcer pra esse tá aberto. A gente tá entrando em uma zona residencial e as ruas são tão apertadinhas, mas tão apertadinhas que quando vem carro a gente já tem que parar, deixar o carro passar porque não passam dois. Inclusive tem várias árvores que são baixinhas também, ó, tá vendo que um galho ficou preso aqui já na Madalena, na parte da placa solar. O próximo soldador que a gente achou no Google é no final dessa rua, só que olha aqui, acabou alagando tudo. Aqui é uma plantação que alagou junto com esse outro terreno. A gente tentou ver até onde dá pra ir aqui, só que começou a ficar muito fundo e a gente desistiu. Imagina chegar até lá, molhar todo o pé e tá fechado. Melhor a gente procurar outro. Chegamos no terceiro lugar e demos com a cara na porta novamente. Esse também estava fechado. Esse inclusive foi até difícil de chegar porque o caminho, vários trechos estavam com alagamento. A Madalena passou tranquila, mas dá pra ver que se continuar chovendo vai fazer um estrago enorme na cidade. E o que a gente reparou no caminho é que várias coisas estão fechadas. Assim, não é só esses lugares que fazem solda. Várias mecânicas estão fechadas, vários outros tipos de comércio estão fechados. Então, resumindo, o povo de Montenegro tirou umas férias estendidas. Não sabemos quando eles voltam, a gente vai tentar se informar sobre isso. E a gente vai acabar desistindo, porque todo lugar que a gente passa está fechado. Então a gente vai acabar voltando para casa. Estamos de volta, meus amigos, para vocês verem daqui, ó, esse é o nosso predinho. Agora a gente conseguiu uma vaga ainda melhor, porque a gente tá bem naquela janelinha ali, ó, no 6º andar. Então daqui, ó, a gente tá de camarote na Madalena. Agora você imagina o cara tira uma semana de férias no ano inteiro e só chove. E tá previsto chuva pra sempre aqui nessa cidade. Isso aqui eu nunca vou entender na minha vida, meus amigos. O cara chegou, tinha a vaga disponível. Todo mundo estacionou certinho. E aí era só ele entrar na vaga. Ele tinha tudo, ele tinha a faca e o queijo na mão, mas ele resolveu parar dessa forma, com metade do carro na calçada. Se alguém conseguir me explicar o que acontece com essas pessoas aqui em Montenegro, por favor, me conte. Se tem uma coisa que eu tô aproveitando nesses últimos 2 dias é poder tomar banho à vontade, porque a gente ficou tomando banho de canequinha por vários dias, então eu tô tirando o atraso, eu diria. E agora a gente acabou de chegar da rua, tá frio, eu vou tomar um banho quente só pra esquentar o corpo. Banhão tomado, estou me sentindo uma nova mulher nesse momento. E enquanto eu tava tomando banho, o Pedro deu uma saidinha. Ele foi dar uma caminhada pela cidade, disse que tava muito estressado, precisava desestressar um pouco. E também foi tentar descobrir quando que esses serviços vão voltar a funcionar. Espero que seja logo. Mas enquanto ele tá na rua, eu fiquei na responsa de fazer o nosso almoço também. Vou fazer alguma coisa bem gostosa pra gente.
Enquanto eu tô aqui fazendo meu almocinho diferenciado, voltou. E aí, tem novidades? Tem algumas novidades. A maioria das lojas está falando que essa semana inteira não vai abrir. Várias lojas aqui no caminho. Aí eu passei na frente de uma loja de carro que estava aberta, o cara na verdade estava saindo, e aí ele disse que a maioria das coisas realmente essa semana não abrem, começam a abrir na próxima segunda-feira. E o principal motivo deles fazerem essa semana de folga, esse carnaval aqui em Montenegro, é por conta do Natal Ortodoxo que acontece amanhã. Fica muito próximo do final do ano, e aí eles acabam emendando tudo e só voltam a trabalhar depois do Natal Ortodoxo, no caso, na próxima segunda-feira. Meus amigos, eu só digo uma coisa. Pura italiana! Meu Deus! Que macarrão bonito que eu fiz. Eu fiz um macarrão com cogumelos, mas assim, rolou vinho branco, entendeu? Rolou cebolinha, rolou creme de leite, o negócio tá chique. A preparação foi tensa ali, demorou, mas como tá cheiroso, vamos ver se tá gostoso agora. Gente, vocês sabem que eu não sou a cozinheira oficial dessa casa, né? Eu raramente me arrisco, mas quando eu vou pra cozinha, eu gosto de fazer coisas diferentes. Então, tendo aqui mais espaço na casa, tendo uma cozinha grande, ficou bom? Mesmo? Muito bom ou pouco bom? Maravilhoso. Tem certeza? Jogou limão? Joguei. Gente, eu gosto de fazer coisas diferentes quando eu vou pra cozinha. Porque, sendo bem sincera, eu não gosto de cozinhar. E ele gosta. Ele gosta muito de cozinhar. Por isso que vocês veem ele cozinhando. Mas quando eu vou pra cozinha é pra fazer essas coisinhas assim diferentes, né? Que às vezes dá ruim, às vezes dá bom. Tá maravilhoso. O creme tá bom. O limão tá bom. Eu ainda não peguei cogumelo, mas... Como chama esse prato? Sei lá. Macarrone della Bruna. Macarrone alla bruna. Bom, né? Nossa, tá incrível. Esse macarrão também é muito bom. É aquele macarrão diferentão? É um macarrão integral. Integral. Gente, na boa, sério, não. Vocês nunca me veem na cozinha, mas quando vocês me veem... Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! A gente merece uma comidinha gostosa depois de tantos dias de perrengue, né? Bom demais. Tá muito bom. Melhor macarrão que já saiu na casa. Que não é a casa. Bom dia, meu povo! 2 dias se passaram, um deles Natal Ortodoxo e o dia seguinte, que no caso foi ontem, que a gente achou que tudo ia voltar ao normal nessa cidade, voltar a abrir. Não, fechado também. Eles prolongaram realmente o feriado e tudo bem. Hoje é pra estar tudo aberto e hoje a gente tem a meta de resolver 2 BOs importantíssimos, que é a questão do anticongelante da Madalena e também o aquecedor de passagem. A gente precisa resolver pelo menos um deles no dia de hoje, porque amanhã a gente já tem que sair desse apartamento. Então, hoje a meta é arrumar tudo. Hoje o dia amanheceu sem chuva, mas está uma friaca lá fora, tá fazendo menos 2 graus. A gente tá aqui dentro do aquecedor, inclusive estamos mal acostumados com esse aquecedor aqui. Se bem que a gente tem aquecedor na Madalena, né? Mas esse aqui não parou de trabalhar também. E nesses últimos 2 dias nós ficamos sentadinhos aqui, ó, trabalhando. Só que começou a bater o tédio uma hora. E aí, cadê o Pedro? Amor? O que você fez nesses últimos 2 dias? A barba. O que vocês acham, gente? Ah, você já falou, eu ia falar. O que vocês separaram de diferente aqui? É um novo homem. Não era pra fazer a 100%, mas aí eu comecei, aí eu tirei errado aqui, aí eu falei, não, vou tirar aqui. Aí eu fui fazer aqui, eu falei, não, ficou estranho. Aí tirei, aí eu falei, quer saber? Vou tirar tudo, aproveitar que eu tô com estrutura aqui de casa e tirei toda a barba. Tô me sentindo, sei lá, outra pessoa, espero que cresça muito rápido. Gente, pra vocês terem noção, ele entrou nesse banheiro e ficou, sei lá, uns 40 minutos. Eu falei, meu Deus, o que ele tá fazendo lá dentro? É spa. Aí, galera, comentem aí se vocês preferem que eu fique de barba ou sem barba.
Lá vamos nós conhecer a Mercedes de Podgorica. Atualizações, meu povo. Temos notícias boas e notícias ruins. Notícias boas. A Mercedes está aberta, está funcionando. Fomos muito bem atendidos ali. O cara falava inglês, nos ajudou, tirou todas as nossas dúvidas. E tem o antifreeze aqui, obviamente. Mas notícia ruim, o cara que trabalha com o Sprinter está de folga ainda e volta só daqui 3 dias. Os carinhas que estão aqui, que fazem o serviço, fazem só de carros pequenos. Ou seja, estamos parados na mesma. E aí as opções são as seguintes. A gente pode comprar o antifreeze aqui em outra mecânica paralela para fazer o serviço. Ou a gente espera mais 3 dias para o carinha voltar para ouvir a opinião dele, porque também a gente não sabe se a gente precisa trocar o antifreeze do sistema inteiro. A gente acredita que sim, para não ter, né, nenhum problema, não ter chance nenhuma de congelar. Mas a gente não tem certeza, então a gente queria ouvir de alguém da Mercedes se a gente precisa de fato ou não trocar. Porque o carinha que tá aqui, ele falou que eles colocam como se fosse um termômetro dentro da água para ver quantos graus aquela água aguenta para não congelar. E eu queria muito ter essa informação para saber se de fato a gente está muito longe do esperado, porque o anticoolante da Mercedes, o antifreeze da Mercedes, ele aguenta menos 35 e o nosso não chegou nem perto de menos 35 e congelou. Então eu queria ter essa informação. Então estamos nesse debate aqui, não sabemos o que fazer ainda. Enquanto a gente ainda não sabe o que faz em relação à Madalena, a gente vai tentar resolver o gás agora. E olha só, gente, começou a nevar. Tá bem fraquinho, mas está nevando. E aí, meus amigos, uma coisa que a gente percebeu bastante aqui em Montenegro é que a maioria dos comércios são em casas, não são lojas, não tem placas de onde são sempre casas que as pessoas fazem o trabalho na garagem. Então a gente chega ali, não tem ninguém trabalhando, não tem nenhuma placa, a gente não sabe se tem alguém lá dentro, se não tem, e aí fica um pouco mais difícil. Vamos tentar achar outro lugar. Meus amigos, que dia zero produtivo. A gente andou, foi em tanto lugar, a gente bateu em tanta casa que eu acho que nem carteiro hoje bateu em tanta casa igual a gente atrás de alguém para soldar esse bendito aquecedor de passagem. Mas tem dia que parece que as coisas não fluem, as coisas não rendem. A gente passou o dia dirigindo, entrando em rua apertada, estacionando o carro no meio da neve para só tomar negativa, só chegar em lugar que não resolve o problema. E é difícil, assim, tem dias que a gente fica desanimado, vocês gostam que a gente é muito verdadeiro com vocês, então tô sendo bem verdadeiro. Hoje foi difícil até de gravar, porque o dia não rendeu. Mas tem dias e dias. A gente resolveu deixar para ir na Mercedes na próxima semana, resolver na própria Mercedes a troca dessa água para nunca mais congelar. Amanhã a gente tem que sair desse apartamento aqui que está maravilhoso, mas a gente fechou só até amanhã. Então a gente quer resolver amanhã o nosso aquecedor de passagem para conseguir ter água para lavar uma louça, para tomar um banho. Espero que amanhã seja um dia muito melhor do que o dia de hoje. Nos vemos amanhã. Bom dia, galera. Novo dia por aqui, começou cedo e animado. A gente já tá de pé arrumando tudo que a gente tem para arrumar. Temos que entregar o apartamento até as 10 horas da manhã e tem muita coisa pra gente descer. O tempo que a gente passou nesse apartamento foi maravilhoso, porque a gente realmente precisava de um refúgio, precisava desafogar, a gente tava realmente se afogando ali no meio da chuva. Então foi muito bom que a gente conseguiu deixar os problemas de lado, não 100%, né, porque a gente tentou todos esses dias resolver problemas, a gente não ficou aqui de bobeira, mas foi bom que pelo menos mentalmente a gente descansou, fisicamente também, mas chegou a hora de voltar para a realidade. A gente já tá colocando tudo em mochilas. Todas as mochilas, malas que a gente tem na Madalena, a gente tá tudo aqui. E agora é hora de voltar para casa, né, meu povo? A gente tá indo por espaços, porque a gente não tá acostumado a ficar num espaço tão grande como esse. Então vocês podem ver que já não tem mais nada lá fora. Aqui também a gente já tá devolvendo a sala do jeitinho que ela tava. Aqui ainda são roupas que não secaram, galera. Temos menos de 1 hora para essas roupas secarem um pouco mais, senão a gente vai ter que colocar na Madalena. Louça já tá toda ali na lave seca. Máquina de lavar. Máquina de lavar. E aqui já tá também bem arrumadinho, ó. Só são algumas coisas que a gente precisa descer. Tudo isso aqui, no caso, a gente precisa descer. Lá vai os muambeiros. Voltar pra realidade. Foram
Foram 6 dias no total nesse apartamento, nem parece, porque vários dias a gente realmente não tinha o que gravar pra vocês, não tinha o que falar, porque a gente tava tentando resolver a vida atrás do computador. Mas enfim, acabou. Agora é hora de voltar pra realidade e tentar resolver os BOs de dentro da realidade, né, meu povo? De dentro da Madalena. Decidimos trazer a Madalena mais pra pertinho, porque como vocês podem ver, esse terreno é cheio de poça de água e tudo mais. Aí pra gente ficar trazendo mala e outras coisas ia ficar pior. Então a gente traz ela aqui nesse cantinho, joga tudo lá dentro. Acho que a gente não vai organizar nada agora, porque a gente tá correndo contra o tempo. Ainda vamos tomar banho no apartamento. E aí depois a gente resolve tudo quando estiver já dentro de casa. Que delícia! Chuva! E mais chuva! Exatamente 10 horas da manhã, acabamos de tomar banho, nem acredito que deu tempo. Estamos deixando esse apartamento do jeitinho que a gente encontrou, ou até melhor. Ih, Pedro tá esquecendo uma camiseta aqui. Sempre. Sempre, né? Não sabe não viver em motorhome. E o motivo da gente ter tomado banho é que sabe-se lá em qual cidade, em qual país a gente vai tomar o próximo banho. Espero que seja na minha casa amanhã. Eu também espero, pelo amor de Deus. Bora pra casa. O que secou, secou, porque o que não secou vai ficar úmido. Voltamos para nossa realidade. É engraçado que nosso corpo tá quentinho, né, ainda. Ai. Se nada der certo em relação ao aquecedor de passagem, isso aqui, ó, 4 galões cheios de água, são os nossos banhos, as nossas louças dos próximos dias e assim viveremos por um tempo. Mas vamos mandar energia positiva, meus amigos, fazer figas, fazer orações, tudo que tem direito pra gente sair daqui hoje com o aquecedor de volta? E não vamos deixar esse início de ano falar pelo ano inteiro. Tenho certeza que vai ser um ano incrível, maravilhoso, cheio de sorte, cheio de descobertas. Foi só um início para dar um susto, mas a gente hoje vai resolver esse problema. Tchau, predinho querido. Você foi bom demais. Tchau, vizinho turco da Madalena. Você também foi um bom parceiro. Nem conhecemos o cara. Nem conhecemos o cara, né? Mas eu vi ele da janela uma vez. Saindo, correndo da chuva. Não tem muito como conhecer ninguém com esse tempo. Foi engraçado que foi a primeira vez que a gente viu uma placa da Turquia aqui na Europa. E aí a gente viu as iniciais, TR. Aí eu e o Pedro olhamos pra cara do outro e falou: da onde é TR que a gente nunca viu? Aí a gente pesquisou Turquia, meus amigos. Como a gente... Ih, morreu! Não pode ficar longe da Madalena que desaprende algumas coisas. É difícil acontecer, vai. Mas enfim, como a gente tá próximo da Turquia, eu acho que cada vez mais a gente vai ver motorhomes desse outro lado do mundo. Galera, vamos lá. Não sei nem por onde começar. A gente, depois de rodar tantos lugares, e a maioria dos lugares ou tá fechado, ou as pessoas não quererem nem ver. Tipo assim, a gente chega numa loja aqui de funilaria, o cara mexe com o carro. Provavelmente ele tem uma solda pra resolver isso, mas quando a gente vem com isso, ele tipo, não é comigo, sabe? E aí a gente chega num lugar que a gente é super bem recebido, que os caras falaram, não, vamos tentar arrumar. O cara pegou uma cola específica que ele usa pros carros, que é uma cola de metal. Na verdade, não é nem cola, é um metal líquido, ele falou. É um metal líquido. Aí vocês devem estar falando, a serpentina é de cobre, não tá certo. Se a gente jogou no ChatGPT, o ChatGPT também falou, isso não vai funcionar, não vai dar certo, vocês têm que soldar. Mas foi uma tentativa, foi uma pessoa que saiu do óbvio, saiu da caixa e quis nos ajudar, sabe? Ele foi super receptivo e olha que trabalho bem feito. Ele pegou a cola ali, né? E passou aqui de uma forma que parece que tá novo.
E aí ele falou, espera 1-2 dias, deixa descansar bastante e pode usar, porque a gente passa isso em partes do carro que ficam muito quente e não solta. Então vamos torcer para dar certo, tô muito feliz, resolvemos o problema, ainda não temos a certeza que a gente vai ter que testar e para isso a gente vai ter que esperar, mas só de achar alguém que se disponibilizou para fazer alguma coisa e que quis conversar com a gente, já deixa a gente bem animado. E um detalhe, gente, a gente caiu nessa mecânica de paraquedas, a gente tava passando na rua indo pra outro lugar, e aí a gente viu esse lugar, a gente falou, vamos parar ali, né, vai que. Eram 3 caras muito gente boas, mas assim, excepcionais. Um não falava que foi quem nos ajudou, não falava tão bem inglês, mas ele dava risada, ele falava, não, peraí que eu vou chamar alguém pra conversar com a gente e aí vai dar certo essa conversa. E aí, a gente não perguntou antes quanto que teria que pagar, né? Só que a gente viu que eles eram boas pessoas, eles estavam rindo, sabe, dispostos a ajudar. E aí, no final, a gente perguntou quanto saiu o seu serviço. Ele falou, não, nada, não precisa me pagar. É um presente nosso pra vocês. Porque a gente falou que veio do Brasil e tudo mais, conversou bastante com eles. E aí, depois, o Pedro entrou no carro e falou, não, eu faço questão de pagar, né? Vou dar, nem que seja um dinheiro pra eles tomarem uma cerveja depois. Aí o Pedro foi lá com um pouco com quantos euros? 20 euros. 20 euros. E ainda falei, pelo menos pra vocês tomarem uma cerveja. Aí ele falou, não, pra vocês tomarem a cerveja, e não aceitou. E assim, 20 euros dá mais do que 100 reais, né? Não valeria isso tudo, talvez, porque foi um serviço muito rápido, muito fácil. Mas a gente fez questão porque a gente foi muito bem recebido, eu diria. Não é muito bem atendido, muito bem recebido. Mas enfim, não pagamos absolutamente nada. Temos uma solução, pelo menos por enquanto. Vamos torcer pra amanhã a gente testar e funcionar. Mas começamos esse dia muito bem. E outra coisa, uma coisa que agora me empolguei, quero falar. Muita gente fala, o jeitinho brasileiro. Tem coisas que o jeitinho brasileiro realmente não é indicado, mas eu acho tão estranho, porque no Brasil você chega em qualquer lugar, as pessoas tentam te ajudar. É difícil você encontrar uma pessoa quadrada, uma pessoa que não faço isso. Fora do Brasil, a gente vê que as pessoas só fazem o que elas são ensinadas pra fazer. Elas não tentam sair do óbvio, né? E aí você encontra uma pessoa que fala, não, vamos ver o que é isso, me explica o que é isso. Aí eu expliquei, a gente tentou explicar, ele entendeu, mas assim, é legal ter essa tentativa, né, cara? Sair um pouquinho do tradicional, né? Sim, exato, um desafio ali fora da rotina, né? Tanto pra eles quanto pra nós. Espero muito que dê certo. Vai lá. Vai. Muito gente boa, meu Deus, tô muito feliz. Meus amigos, tão bom estar gravando de volta nesse cenário. Nossa senhora, coisa boa demais estar de volta em casa. E a gente acabou de estacionar no posto de gasolina, só que vocês não estão entendendo a reviravolta que aconteceu na nossa vida no caminho pra cá. A gente tava passando, né, com o olho já treinado, reparando em tudo que tava à nossa volta, reparando em todas as oficinas. E a gente viu uma oficina mecânica gigantesca, lotada de madalenas. Juro, tinham muitas madalenas estacionadas na frente. E a gente falou, nossa, provavelmente é um especialista em vans. Vamos lá e vamos fazer cotações. A gente chegou querendo fazer uma cotação pra ver quanto ele cobrava pra tirar a água do nosso radiador que tá hoje em dia, que congela, e colocar o anticongelante certo e água desmineralizada. Nosso intuito era esse. E aí, simplesmente, a gente foi muito bem recebido, né? Nosso intuito era só pegar os preços pra gente ter uma ideia quando voltasse pra Mercedes pra trocar, que a gente já tinha até agendado horário. Só que na Mercedes o cara já tinha falado que não sabia o preço do serviço, mas que o litro do anticongelante sairia 12, né? De 10 a 12... Entre 10 e 12 euros. 10 e 12 euros. Nós precisaríamos de 5 litros de anticongelante e 5 litros de água desmineralizada. E ali, o cara simplesmente falou que o serviço, mais o anticongelante, mais a água desmineralizada, tudo sairia 44 euros. Então, muito menos do que só o preço do anticongelante da Mercedes. E o cara foi tão atencioso, quando a gente falou quando ele viu que a placa era do Brasil, esse cara falou, o quê? Eu não acredito, eu sou fã do Brasil, sou fã do Gustavo Lima, minha época de balada sempre tocava Gustavo Lima, falou que assistiu muita novela brasileira, né? Kubanacan, falou dos Irmãos Sardinha, falou que gosta muito do futebol brasileiro, enfim, o cara muito atencioso, ligou para várias oficinas para perguntar sobre peças que a gente tinha curiosidade, queria saber, explicou pra gente um monte de coisa legal, a gente falou, cara, vamos fechar com esse cara, só a energia que ele passou pra gente foi tão boa. Sim, e claro que a gente entrou no Google, viu todas as avaliações do lugar também muito bem avaliada, a gente falou, pra que a gente vai ficar esperando ir na Mercedes só daqui a alguns dias, por que a gente não faz hoje aqui com esse cara que tá muito bem avaliado, muito bom, gente boa e muito mais barato, provavelmente
provavelmente. E aí, a gente sempre fala que a gente acredita muito em energia positiva. Ontem a gente até saiu de casa animado. Sim. Mas aí tomamos uma, duas negativas, a energia já baixou. Aí depois a gente já tava sem acreditar, a gente parava no lugar, já ia sem vontade. E aí hoje a gente saiu de casa falando, é hoje. Hoje a gente vai resolver nossos problemas. E agora é hora do almoço e a gente já resolveu muita coisa. Sabemos se vai dar certo? Uma delas a gente não sabe. Pois é, 2 problemas que estavam nos acompanhando há dias, a gente conseguiu resolver. Se tudo der certo, a gente conseguiu resolver os 2 em uma manhã. Vocês têm noção? E agora a gente vai fazer um almocinho por aqui. Esqueça tudo que eu falei, meus amigos. Fui colocar uma carninha no forno aqui pra gente fazer um almojanta bem gostoso, mas o gás tá desligado. A gente desligou o gás porque estamos sem o aquecedor de passagem. E aí, pra eu ir lá atrás, com essa chuva, 3 graus, ligar o botijão de gás pra cozinhar, era a brecha que o sistema queria. Vamos comer em algum lugar na rua, precisamos passar no mercado também comprar água potável, porque não temos água pra beber, então o almocinho não vai rolar por aqui. E hoje Podgorica se rebelou, gente. Simplesmente 4 horas da tarde e já tá noite. Noite mesmo. Importa quem errou, o que passou, passou. Olha só pra onde nós voltamos, minha gente. Não esperava voltar tão cedo pra cá, mas estamos de frente pro apartamento de novo. E já tem gente no nosso lugar ali, hein? Tem gente ali no nosso apartamento. Nosso amigo turco ainda tá aí. Opa, a luz tá acesa lá hoje. O amigo turco tá aí, realmente. Nós voltamos pro bairro que a gente morou nos últimos dias, porque esse bairro foi praticamente o nosso porto seguro nos últimos dias, né? A gente começou a criar uma rotina como se a gente vivesse realmente na capital de Montenegro. Então a gente já descobriu onde é o melhor mercado, onde é o melhor café, onde é um parque bom para fazer exercício. Tudo isso a gente fez nos últimos dias, a gente realmente criou uma rotina como se a gente vivesse aqui. E tem um lugar especial aqui que é uma hamburgueria, que teve um dia que a gente tava muito estressado, a gente veio pra cá sem muita expectativa e a gente comeu um dos melhores hambúrgueres que a gente já comeu vivendo na estrada. E aí hoje, que é um dia especial, que tudo deu certo, a gente falou, não, a gente tem que voltar naquela hamburgueria que tava muito gostosa pra aproveitar, gente. A gente vai se despedir com chave de ouro dessa cidade, que foi o nosso porto seguro nos últimos dias de caos. E num lugar maravilhoso. A gente já pediu o nosso hambúrguer e daqui a pouco eu mostro pra vocês porque ele é maravilhoso. E esse lugar tem algumas coisas que a gente gosta muito, além do lanche que a gente adorou. Mas ele é separado, a área de fumante e de não fumante. Então aqui dentro, pode mostrar aí, Bru, nunca tem ninguém. A gente passa aqui na frente e tá sempre vazio. Aqui dentro, que é onde ninguém fuma, mas lá na área de fumante tá sempre lotado. E a segunda coisa é que o chopp daqui é maravilhoso, custa 2 euros, mas é muito chopp e a gente adora. Há dias melhores, meu amor. Dias melhores, mais estrada e menos perrengue. Exato. Saúde. Eu não sei vocês, mas a gente, quando a gente precisa de uma comidinha pra acalmar o coração, num dia que a gente tá chateado, essa comida é hambúrguer. E, gente, o hambúrguer desse lugar, simplesmente surreal. 2 Sério. hambúrgueres, bastante queijo, bacon, é maravilhoso. Posso? Por favor, dá uma mordidona aí. Tá bom igual o outro dia? Tá melhor. Gente, sério, esse hambúrguer Montenegro representou. Tem um gosto de sem problemas, de acabou pior. A primeira vez que a gente veio aqui foi pra chorar as pitangas, pra sofrer, pra afogar as mágoas. E hoje é o completo contrário, é pra comemorar. Então esse hambúrguer vai ser ainda mais delicioso no dia de hoje. Tá tocando Já é Sensação, Já é Sensação. Vamos pro alto, vai, volta, joga a mão pro alto. Já é sensação, baby. Quem diria que essa música toca em Montenegro? Mas não tá tocando em português, né? Não, tá tocando em bósnio. Sei lá que língua é essa. Esse vídeo foi cheio de perrengue, mas é bom pra vocês verem e entenderem que a nossa vida não é só em vilarejos nas montanhas, em praias paradisíacas, desbravando lugares novos a todo tempo. Também tem a parte de perrengue, a parte de ficar um pouquinho mais recolhido, de não sair da mesma cidade. Isso acontece e é com frequência. A gente tá chegando ao fim de mais um vídeo. Se você ficou até o final, muito obrigado. Deixa um like, deixa um comentário, que a gente adora ler todos os comentários. E espero que o próximo vídeo seja com muito lugar bonito. Um beijo e até a próxima. Beijo, meu povo!